Alô, gente. Testando, gravando, testando, um, dois, três. Então, hoje, deixa eu ver aqui se vai dar para ver aqui. Perfeito. Bom, é, hoje, como vocês estão vendo, eu consegui reinstalar a minha mesa bambuzinha da Wacom, que eu tenho ela há muitos anos já. Eu achei que eu tinha perdido ela, mas eu consegui reinstalar o driver, esse que era o problema. E ela voltou a funcionar. Então espero que continue assim e aí eu vou poder fazer mais vídeos assim. Então hoje até para eu mesmo, eu estou muito desacostumado a mexer em mesa. Eu baixei esse programa que é o Krita, que é o programa de fonte aberta. Ele é o equivalente, vamos dizer, a um Photoshop, a um Manga Studio, mas ele, eu acho ele até melhor do que esses daí. É, Obviamente que se você usa já Photoshop alguma coisa, você vai ter algumas dificuldades, mas basicamente todas as funcionalidades estão aqui presentes. Às vezes a cara dele, a maneira que ele é organizado pode ser um pouco diferente dos outros, né? Então você tem a caixa de ferramenta, é, a barra de ferramenta em cima, né? E essa outra barra lateral. Você tem ali a parte aqui assim aqui, né, das cores. Essa aqui em cima aqui é a barra de ferramenta que a gente chama. Aqui que seria a caixa de ferramenta aqui. Aqui é a área ativa mesmo, onde você desenha. Você já vê que eu já usei já um pincel, né? Aqui estão as ferramentas. Eu não vou me prolongar muito em explicar como é que funciona isso daqui, tá? Vou concentrar só em fazer mesmo o desenho. Para quem não conhece, esse é um artista dos que eu mais admiro, um artista norte-americano chamado Norman Rockwell, né? Ele foi um grande ilustrador, principalmente da revista, uma revista semanal, que era o da Saturday Evening Post. Ele fez diversas ilustrações. Hoje, acho que, se eu não me engano, a maior parte das obras dele são colecionadas pelo Spielberg e pelo George Lucas, acho que são os maiores colecionadores de obras do Norman Rockwell. Tá? Bom, enfim, então eu vou fazer um desenho dele, deixo para vocês aí como conselho e procurar um pouquinho sobre o Norman Rockwell, descobrir um pouquinho da arte dele, que vocês vão ver que ele tinha uma arte muito legal, muito interessante. Então, essa vai ser a aula de hoje. Vou estar tentando aplicar aqui eu mesmo, acho que vou apanhar um bocado. Não sei nem se eu vou chegar até o final da arte mesmo, fazer tudo, que eu estou voltando aqui é mais um aquecimento aqui, voltar a pegar os trejeitos aqui de trabalhar com arte digital, né? Fica melhor, eu acho, para eu poder explicar, fica melhor para eu poder gravar e depois, inclusive, editar. Tá certo? Então, vou tentar fazer as aulas agora, mais aulas aqui. Às vezes vou voltar lá daquela maneira tradicional também, quando for preciso. Tá certo? Então, espero que vocês curtam aí esse vídeo. Vamos lá, vou começar a trabalhar. Eu vou deixar essa tela cheia. Como é que faz isso mesmo? Acho que é imagem, exibir, modo tela inteira. Não, não era essa forma aqui não. Exibir somente tela. Mas aí ele fica muito grande, tampa. Então vai ficar assim mesmo, desse jeito aqui. Deixa eu verificar de novo aqui para ver se está certinho na tela de vocês aí. Acho que sim. Bom, gente, qualquer coisa, às vezes vão ter interrupções e tudo. Uma das coisas que eu sempre vou tomar cuidado aqui, como vocês estão notando, que é o ideal também, que eu vou aconselhar vocês a fazer, é não desenhar uma coisa ampliada ou diminuída, né? Tentar desenhar mais ou menos do mesmo tamanho.
Então eu vou começar aqui, eu estou usando uma ferramenta que simula mais ou menos como se fosse oh meu Deus, como se fosse como é que eu posso dizer? Um carvão, vamos dizer. Enfim, um pouco mais grosso, né? Ai, que engraçado, não está funcionando. Então deixa eu escolher. Já comecei a apanhar já, tá vendo? Acho que eu vou escolher a outra ferramenta. Aqui a gente escolhe as ferramentas. Ah, tá aqui. Será que tem Blender? Tá vendo? Também tem Blender. Ah, esse daqui mesmo. Lápis de carvão, charcoal. Ok, aquele tá bem duro mesmo. Então tem que fazer bastante força. Bom, primeiro vamos começar aqui fazendo um esboço para pegar aqui as formas principais, né? Mais ou menos como se fosse a mesa aqui agora está balançando toda. Pegando aqui o perfil, né? O bom da arte digital é isso, né? A gente aperta Ctrl Z, ele desfaz. Então você pode voltar os passos todos que você não fez antes, você volta aqui. Bom, essa pegada que eu estou usando aqui, vamos dizer, eu estou simulando mais ou menos como seria trabalhar com carvão. Então, eu estou aplicando muito, como eu falei, aquele conhecimento do Charles Bargue, que a gente já viu já. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a blocagem. O que eu estou fazendo aqui, principalmente, é pegando a silhueta. Pronto, às vezes eu esqueço as palavras e as palavras de repente me surgem. Então, estou desenhando aqui mais ou menos a silhueta. Então, o que eu estou vendo? Estou vendo espaços, principalmente os espaços negativos. Então, agora, na verdade, não estou nem concentrando na figura da pessoa que eu estou vendo aqui, mas sim daquele fundo cinza. Eu estou vendo como que é a forma dos fundos cinzas. Se eu recortasse ele, como é que eu veria ele? Tá certo? Então, essa é uma fase muito importante. Esse é o desenho de observação. Né? Lembra que eu ando treinando muito outro tipo de desenho, né? Para quadrinho, assim, é outro tipo de desenho que você precisa dominar. Esse aqui é o desenho de observação, também é importante. Então, é importante atentar a isso. Mas agora, por exemplo, eu não estou tão preocupado com. Vendo? Então, estou pegando, muitas vezes vocês vão escutar as palavras em inglês, acaba que em inglês acaba sendo mais língua materna. Então, eles falam que é o outline, se vocês já ouviram o termo. Os sites que vocês vão encontrar em inglês.
eles têm mais informação, tem mais opção até, né, de sites em inglês do que em português. Então, eu comecei aqui definindo esse perfil, né? Falei, silhueta. Então, estou pegando aqui o quê? Os principais elementos. Então, estou trabalhando cada elemento separadamente, como se fosse uma forma. Então, ó, agora aqui eu defini a forma, tá vendo? O que eu estou vendo ali, ó, do pescoço. Porque já formou aqui, ó, junto o cachimbo. Tá vendo que eu não desenhei as linhas internas do cachimbo ali, tá? E aos poucos eu vou fazendo o quê? Eu vou enxergando outras pequenas formas. Até uma aqui, ó, que na verdade é uma forma do da gola dele, mas isso daqui que está aqui, ó, vai ser o que? A fumaça. Tá? Não sei se vocês notaram, mas é a fumaça. Tem meio branco ali, ó. Então eu olhei aquela fumaça agora até como uma forma. Desculpa. Né? Esse momento do desenho você não quer. Você vê que eu estou dando traços longos e bem soltos. Você não quer fazer nada muito detalhado. Claro que se for ficar muito rápido aqui, faça o quê? Vocês dão uma pausada no vídeo e retorne. Tá? Esse princípio que eu estou usando aqui pode ser também um princípio muito usado para pintura. Tanto que eu gostaria que vocês notaram que eu fiz uma camada de cinza atrás, né? Eu usei um brush são esses pincéis, né? Eu usei um brush desse semelhante aqui com essa textura, tá? Esses brushes, né, como eu falei, vocês têm vários deles aqui, ó. Posso simular, eles vão simular lápis, vão simular carvão, vão simular tinta, aquarela, enfim, cada um simula uma coisa. É muito legal se você nunca trabalhou, mas é um pouco diferente de trabalhar mesmo. Bom, então eu já agora já defini basicamente, né? Aqui eu estou fazendo o quê? Estou resolvendo principalmente problemas de proporção, certo? Então aqui é a hora que a gente cuida tudo da proporção. Vamos ver se as coisas estão no tamanho certo, na proporção certa, está parecendo o ser humano, está dando para reconhecer os principais elementos. Então, essa é a hora. Né? Agora eu já estou começando a dar um pouquinho mais de detalhe. Mas você vê, às vezes você não precisa dar o detalhe todo. Por exemplo, muitas vezes a gente vai ter a tendência de fazer logo a abertura toda desse cachimbo aqui, né? Por que não? Porque a gente sabe que o cachimbo tem aquela bola aqui no meio. Eu não preciso, na verdade, o que você enxerga da bola é só um risquinho em branco. Então eu só vou deixar aquele risquinho, que apesar de ser em branco ali, eu estou colocando em preto aqui ainda. Depois ele vai virar branco. Mas por enquanto, como ele está todo meio branco, eu faço ele aqui meio em preto mesmo. Só para o quê? Só para marcar onde está. Tá vendo que já dá para enxergar já, mais ou menos aquela forma. Tá? Então, nesse momento, o ideal é você fazer só algumas linhas que vão servir para orientar vocês e acertando cada vez mais um pouco a proporção. Muitas vezes alguma coisa aqui pode estar errada, né? Se tiver errado, eu vou já consertar. Por isso que é importante desenhar as coisas mais ou menos do mesmo tamanho. Eu estou fazendo isso aqui, ó. E apesar do que eu estou desenhando tudo no olho, né? Eu não estou colocando uma imagem em cima da outra, né? Eu provavelmente errei alguma coisa aqui na proporção, mas eu estou mais ou menos aqui, ó, direcionando o meu olho para ver onde que eu estou, tá certo? Espero que eu esteja sendo claro. Vou tentar explicar o máximo aqui. E, bom, com arte assim, o que que eu vou falar? Se vocês estiverem aí assistindo meu canal, vocês podem enviar uma arte de vocês para fazer algum tipo de comentário, né? Eu vou selecionar uma arte. Eu não vou comentar a arte inteira, não vou consertar a arte inteira, mas eu posso fazer
algum tipo de comentário. Como assim? Por exemplo, você está fazendo essa arte aqui, você manda a sua e fala assim, poxa, o que fiz algo isso aqui e tal, sei lá, o sombreamento saiu estranho, você pode me ajudar? Aí eu vou pegar a arte e vou, entendeu? Um exemplo, e vou mostrar aqui no vídeo como consertar, ou seja, uma aula de crítica que a gente chama, né? Fazer uma crítica em cima de uma arte que um de vocês aí que assistem meu canal me enviarem, tá certo? Essas aulas são sempre muito importantes, porque nessas aulas de crítica a gente pega uma arte, né? É claro, a pessoa não pode ficar, vamos dizer, eu estou com vergonha de mostrar a minha arte, e isso não pode ter, porque quem tiver esse tipo de vergonha provavelmente nunca vai aprender com eficácia. Então tem que, a crítica é muito importante para o artista, certo? Então, eu mesmo, no início, quando a gente é jovem, a gente não quer receber crítica, não. A gente quer receber só elogio para ver o quanto que a gente é bom. Mas quando a gente vai seguir uma carreira mesmo profissional, você quer receber a crítica, porque é a crítica que vai te indicar para onde que você tem que crescer. E acredita em mim, sempre tem que crescer, porque tem muita gente muito boa, não é? Ah, não, os caras são bons, cara. Não, é gente muito boa. E aí isso faz o nível todo aumentar. Então agora eu vou fazendo alguns ajustes mais finos aqui, dar algumas indicações, sempre lembrando de fazer mais a estrutura, o que? A blocagem, né? Então eu vou tentar enxergar algumas linhas para blocar. Lembra que nesse momento, muitas vezes para vocês poderem enxergar melhor onde que estão essas linhas, onde que estão esses volumes, né? Às vezes a gente tem que meio que embaçar o olho assim para você poder enxergar. Então, por exemplo, essa forma aqui, ó, lateral da cabeça dele, vocês verem que tá meio leve ali, né? Não é uma sombra super marcada. Então, às vezes era um pouco difícil de enxergar. E aqui, quem assistiu meus vídeos já sabe o que eu vou dizer, essa sombra, ela é uma sombra marcada, ou seja, a linha aqui, ó, dá para você enxergar basicamente onde que ela começa, onde ela termina. Já nessa parte de cá, ela é uma transição suave. Aqui é uma linha dura, né? A transição é repentina. Aqui a transição é suave. Então, na transição suave, às vezes você quer fazer só um monte de linhazinha assim, ó, para parecer que vai ser o quê? Vai ser um degradê que vai fazer ali, tá? E eu vou marcar, inclusive, ó, onde eu estou vendo algumas das ruguinhas dele ali, tá? Se a pessoa for jovem, não faz isso não. Mas gente mais velha, você pode marcar as rugas. Inclusive, quando eu aconselho, quem é meu aluno sabe disso, eu sempre falo que quem está aprendendo a desenhar rosto, eu aconselho começar de gente idosa. Por quê? Porque tem mais dessas linhas, que são as linhas de expressão. São as linhas, na verdade, que ajudam a dar expressão para o rosto. Quando o rosto de uma pessoa a pessoa é mais jovem, essas linhas não aparecem, mas ainda assim é, elas vão estar lá, entendeu? Elas só não aparecem, elas não são tão aparentes igual num rosto de uma pessoa mais é, idosa. Mas elas ainda ajudam a você se orientar, principalmente em relação à anatomia. Então, você, através dessas rugas e dessas linhas, você consegue identificar melhor os traços da anatomia por debaixo ali, certo? Então, por esse e por outros motivos, o, o rosto, né, de uma pessoa mais idosa é mais recomendado, tá? Exatamente para você poder entender melhor essas feições, né?
que dão expressão para o rosto, né? Linhas de expressão. De certa forma, são rostos mais expressivos mesmo. Eles têm mais linhas de expressão. Isso é relativo. Questão de valor. Então aqui, ó, estou já fazendo os olhos aqui. Vocês veem, eu tracei primeiro o olho, agora eu estou fazendo o que, ó, com essa linha aqui, ó, verificando. Então eu verifiquei primeiro, não fiz o traço primeiro. Agora eu estou verificando, ó, se está, vamos dizer assim, numa altura satisfatória. Agora, inclusive, que eu vou verificar, ó, se está alinhado ali, ó, com o topo da cabeça, como vocês veem aqui, ó, que está também, né? Tá com a parte de baixo do nariz está aqui. Aqui também tá. Certo? Então vocês veem, estou blocando bem aos poucos. Eu estou usando um lápis mais duro, tá certo? Onde eu tenho que, eu posso errar mais, né? O lápis mais duro permite que você erre mais, né? Por quê? Porque onde você faz errado não fica tão forte. Tá? A outra coisa que eu aconselho é o quê? O lápis, o grosso. Né? Não usar um lápis, por exemplo, 0,5. Se você trabalha com lapiseira, o ideal é que você trabalhe aqui com lápis mesmo, não com lapiseira. Tá certo? Para você pegar o que a gente chama a imagem. Eu já até expliquei isso também em outro vídeo mesmo, mas é o que a gente chama às vezes de gestalt. Não vou entrar em detalhes sobre isso não, mas é a forma grande, né? Vocês veem que cada vez é como se você estivesse desenhando. Eu fiz toda uma forma gigante, imensa, inclusive aqui está erradinho aqui, ó, preciso de acertar esse chapéu aqui, é mais para cá, né? Você vê, ó, tem um alinhamento ali, ó, com a cabeça. Aí aqui assim tem um detalhezinho aqui. E aqui vai vir. Certo? Então o que que eu fiz? Primeiro eu peguei só quase o recorte geral. Tanto que eu falei que às vezes você desenha mais olhando para aquela forma cinza, né? Atrás o fundo. Então é como se eu tivesse desenhado só o fundo e esquecido que ali tem um ser humano no meio. Depois o que que eu fui fazendo? Depois eu fui pegando mais as linhas internas, né? Tentando fazer mais as linhas internas. Bom, aqui eu já comecei a notar que tem um problema, a cabeça dele acho que é mais longa aqui. Aí eu poderia até usar, vamos dizer assim, técnicas, né, que é o que o pessoal, que é a grande vantagem de usar arte digital, que eu posso vir aqui, recortar e alongar a imagem artificialmente, né, através da tecnologia. Se você é um profissional, é o que você vai fazer, tá certo? Ou mesmo se você para aprender a fazer isso. Mas aqui nem é a minha intenção não. Minha intenção aqui é mostrar, vamos dizer, tentar simular mesmo o que é que acontece se a gente, vamos dizer, estiver fazendo ao vivo e a cores e puder errar. Então eu vou por enquanto deixar aquele erro ali que eu já observei aqui, mas por enquanto eu vou deixar. Ou então também pode fazer o seguinte, que é o provavelmente que o mais certo de eu fazer. Eu vou fazer, primeiro eu vou selecionar, vou dar uma apagadinha. Aí para apagar, o que que eu faço? Eu pego aqui essa ferramenta, é o conta-gotas que a gente chama. Conta-gotas, ele pega uma amostra. Então, eu vou pegar esse cinza, que é o mesmo cinza do fundo, e voltar a pegar ali coisa para apagar, tá vendo? Pode usar a ferramenta de borracha também, tá? Mas eu prefiro apagar com a mesma cor do fundo, né? Que não é branco, tá vendo? É meio cinza, tá? Eu prefiro também trabalhar dessa forma, com até porque aqui, ó, eu posso, opa,
Tá vendo? Depois eu posso vir aqui e apagar, usar essa mesma ferramenta como se fosse uma borracha, para meio que apagar as linhas, né, de construção que a gente fez. Certo? O que eu vou fazer aqui? Só para dar uma alongadinha nele aqui, eu vou ter que baixar um pouquinho a boca dele aqui. Eu vou fazer já, já vou consertar já. Eu poderia fazer mais pro final, mas eu vou consertar já agora. Aí eu vou voltar a selecionar. Aí tá vendo? Fica nessa seleção toda hora aqui. Então você vai lá, seleciona, pega uma amostra um pouquinho mais de preto. Então eu vou dar uma alongadinha aqui, ó, puxar o queixo dele um pouquinho mais para baixo e a boca dele também um pouquinho mais para cá. E é bem, a boca dele é bem, tem bem aquele biquinho ali, né? É, ficou mais certo mesmo, né? Então bate mais ou menos aqui nessa altura do cachimbo. Agora eu posso definir já isso aqui. Então agora eu vou continuar, tá vendo? Vou continuar a blocagem, definir mais um pouquinho aqui minha blocagem para tentar conseguir semelhança. Lembra que se tiver tendo problema com para acertar isso daqui, aí às vezes tem que chegar e medir mesmo, né? Eu não aconselho a trabalhar na tablet em forma digital inicialmente assim não, de olho. Eu aconselho fazer o de olho, fazer no olho mesmo, fazer primeiro, experimentar a dificuldade do papel, para depois se tentar se adaptar a usar essa ferramenta aqui, ok? Mas esse é meu conselho, né? Claro que tem gente que às vezes já começa já aprendendo aqui, mas eu não sei. Às vezes pode ser só preconceito meu, mas enfim. Cada artista tem seu método, né? Pelo menos que ele acredita. Então, para mim não funcionou, né? Então, o que não funcionou para mim eu não vou aconselhar. Aconselhar o que funcionou. Mas também não posso dizer que o que não funcionou para mim, que não vai funcionar para você. Cada um tem sua forma de aprendizado. Você vê embaixo do olho, já pode fazer meio, ó, já meio sombreadinho mesmo, né? Não é nem uma linha. Aliás, aqui tudo, tá vendo? São mais ou menos linhas, são mais ou menos sombreadinhos, né? Indicando aqui também.
fazer mais algumas verificações aqui. Às vezes eu posso ter errado alguma... Então, se você estiver usando lápis, de repente um lápis HB, ou então também pode usar aquela outra técnica que eu já mostrei algumas vezes, que é meio como você vai lá, desenha um pouco, vai lá, apaga um pouco, né, usando a borracha para meio que deixar essa imagem meio incerta assim, né? Tá? E por que isso? Porque aqui, quando vocês viram até aquela hora que eu errei ali, fica muito mais fácil, né, você poder consertar o desenho, caso você tenha cometido alguma falha, né, na hora de definir as proporções. Então, na hora que você vai definir as proporções, se você errou em alguma coisa, estando assim, vai ficar muito mais fácil de você consertar. Inclusive, estando mais clarinho, fica mais fácil de você cobrir, né? E se você estiver trabalhando fisicamente ainda, vai ficar ainda mais fácil. Mesmo aqui, ainda é mais fácil, até para eu poder enxergar basicamente aqui para ver como é que tá. Agora vocês veem, agora eu já comecei a jogar já um pouquinho mais de escuro nas áreas mais escuras. Então eu posso fazer um tratamento aqui. Então, por exemplo, esse chapéu, ele é todo preto. Então agora eu posso até... Meu computador tem muito pouca memória, ele é muito fraquinho. Então se eu aumentar demais essa ferramenta, ela vai dar ruim. Então aqui... Então, quando eu mostrei isso aqui, a gente pode aproveitar já o Lumis, até, que o Lumis mostra esse sistema aqui, que é o que? A gente começou... Na verdade, a gente já tem um meio tom. Então, a gente já está trabalhando em meio tom. Por que que eu trabalho em meio tom? Por que que eu coloquei um cinza já na minha tela? Por dois motivos. Um, quando a gente vai simular trabalhar pintura, é assim que se trabalha, tá? É a melhor forma de se trabalhar, ou seja, de você manchar a sua tela logo antes, né? Você faz um tratamento na sua tela, certo? Por quê? Porque aí agora eu posso trabalhar tanto escurecendo, que é o que eu estou fazendo agora no exato momento, mas depois no final eu também posso clarear. Se eu selecionar uma cor mais branca, eu também posso pintar aqui, né? Agora eu não vou fazer isso, mas mais adiante vocês vão ver que você pode fazer isso. Então você pode trabalhar nos dois sentidos. Então por isso que é interessante às vezes escurecer dessa forma. Aqui já estou até dando mais uma segunda tonalidade, não precisa disso não. E aqui embaixo também posso usar até a mesma tonalidade. Então por enquanto eu tenho dois cinzas. O cinza de fundo, né, desse tratamento que eu dei aqui na minha tela. Então tem esse cinza de fundo.
E tenho esse outro cinza que eu estou fazendo aqui. Então, estou começando basicamente com 2 tonalidades. Até essa... Vou deixar mais clara a parte ali que vai ser da fumaça. Não, eu vou cobrir por enquanto, vou cobrir. A fumaça vai ser uma coisa que eu vou fazer clareando aqui essa área. Então, por enquanto, eu vou tacar, ó, cobrir aqui, até para mostrar isso mesmo. Então, a fumaça a gente vai fazer no final, vai ser jogando um branquinho por cima ali. Na verdade, um cinza, né? Não vai ser branco. Bom, aí agora aqui também. Então, comecei trabalhando só com 2 tonalidades. Cinza muito clarinho e um cinza um pouco mais escuro. Tudo bem que já meio que diferenciou aqui, mas essa vai ser a terceira parte. Então, começa só com 2 tonalidades. Agora, o que acontece? Vamos dividir, vamos escurecer mais essa daqui. Um passo a mais, que a gente chama. Como assim um passo? A gente tem o cinza de fundo e a gente fez esse daqui. Então, vou fazer ele aqui de novo. Então, a gente trabalhou o cinza de fundo, que é o fundo aqui ó, da tela. Agora, eu fiz esse. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai fazer um passo. Vamos trabalhar mais um aqui. Então, embaixo aqui do chapéu, vamos escolher as áreas onde vão estar, onde você tem certeza que vão estar mais escuras assim. Até ó, a lateral aqui do chapéu. E deixa eu chamar a atenção aqui. Não estou vendo isso que você está vendo, professor. Ok, não precisa estar vendo. Por quê? Porque se você olha aqui a lógica, ó, onde que está essa sombra lateral? Está vendo aqui, está subindo aqui. Essa sombra vai estar no mesmo lugar lá em cima do chapéu, tá? É a mesma sombra, né? Agora, ó, eu posso até jogar um cinzinho ali naquele cabelo, muito de leve. Acho que até tudo aqui. Não, por enquanto não. Vamos só escurecer mais um pouco, então. Aqui eu posso escurecer. Aqui eu também posso escurecer? Também posso. Então agora é a hora que às vezes a gente tem que meio que fechar os olhos. Aqui faltou, né? Você tem que meio que espremer os olhos e tentar enxergar só a cor. E o cachimbo aqui pode fazer ele todo. Por enquanto não precisa preocupar com aquele detalhe. Ele vai pintar por cima daquele detalhe que a gente tinha feito. E novamente, o que a gente vai fazer? Lá no meio desse cachimbo, depois a gente vai arredondar, a gente vai pegar, vai pintar as partes mais claras internas dele. Mas por enquanto você pode fazer ele assim, ó, cheio. Como se fosse, igualzinho a gente tratou a figura inicialmente. Só o pretão mesmo. Bom, aí agora aqui também é uma região mais escura. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou montando como se fosse, vamos dizer assim, a minha hierarquia de tonalidades. Então, eu tenho essas tonalidades aqui, estão na minha hierarquia. E aí, aos poucos, vocês estão vendo que o desenho está surgindo. Posso já ó, adicionar aqui um detalhezinho aqui maior, que eu observei agora, que eu não tinha feito. Tem aqui embaixo aqui também, se fosse saindo... Aliás, ó, vou ter que dar uma consertadinha aqui nessa mão aqui. Então, vou aproveitar agora e vou fazer de novo aquele negócio lá do conta-gotas. Vou pegar essa cor mais clara. Volto lá para o meu brush. E eu notei, ó, que na verdade... Essa mão vem para cá. Olha como que é interessante você poder desenhar o branco na superfície escura, ó. Vou simplesmente tampar para ajustar aqui isso aqui. Isso aqui tudo vai precisar de ajuste, obviamente, agora, né? Ficou tudo meio esquisito ali. Então, e aqui, e aí essa parte aqui. Então,
Tava mais ou menos, mas precisou de um certo ajuste, tá vendo? Normal. E depois ainda vai precisar mais aqui na hora de fazer um acabamento, vamos dizer assim, fino. Isso aqui tudo. Então, vai, e conforme você vai pintando, vai olhando, né? Se você estiver pintando, ou se você estiver desenhando, fazendo carvão, enfim, vai olhando onde, vai identificando onde que você pode estar mudando ou não, né? Ou melhor, onde você já tem que já estar ajustando o seu desenho ou não, certo? Então eu voltei lá para aquela tonalidade um pouco mais. Agora você pode vir aqui também, ó, pode vir aqui no conta-gotas, voltar, né? A mostrar, por isso que às vezes é útil fazer isso aqui, ó. Pegar e colocar aqui do lado, que às vezes você já mostra ali mesmo, lateralmente na sua própria, seu próprio quadro aqui, ó. Eu já tenho já que tonalidade é essa aqui que eu estava trabalhando, tá vendo? Aqui atrás também eu posso escurecer um pouco. Quando eu aperto os olhos, igual eu falei, dá para notar que essa parte aqui também é mais escura. Essa daqui também, ó, dá para notar que ela sobe. Não, tem um detalhe ali interno. Por enquanto, faz toda ela preta. Tá? Pega a forma toda, por enquanto. Lembra? Tenta sempre pegar no início as formas mais visíveis mesmo e as formas mais inteiras. Depois a gente vai recortando. É o gestalt. O todo para depois você fazer o detalhe individual. Primeiro enxergo o todo. Aqui eu vou só fazer. Às vezes dá para usar, ó, se você tiver a mão leve, estou usando o mesmo brush, só que mais levezinho, tá vendo? Deixa eu ver aqui também um pouco mais escuro. Um pouco aqui também, um pouquinho mais escuro. Pode até juntar com, com o cachimbo aqui, não tem problema. Depois ali tem uma separação de leve, vai separar. E aqui do lado também, escuro. Vocês vão ver que às vezes você pode até errar um pouco, vão dizer, poxa, mas aquilo ali não era para ser tão escuro, tinha que ser um pouquinho mais claro. Mas você vai ver que isso não vai afetar tanto o seu resultado, não. E como eu falei, aqui a gente vai deixar tudo escuro igual e no final a gente vai clarear com branco. Tem um pouquinho mais longo, depois sobe aqui. Por mais que seja um acessório que ele esteja usando, isso vai influenciar também. Então, às vezes quem é pintor, quem é desenhista, já quer como a gente diz assim, cair matando aqui nos detalhes. E às vezes é aí que está o erro, é aí que depois dá problema. O mais importante durante uma boa parte da pintura é pegar as formas maiores. E fazendo assim como eu estou mostrando. Mas é claro, existem artistas que não fazem assim, como eu falei também. Essa é meio opinião minha também. Não quero ser falar, determinar, falar só se pode fazer assim. Aí depois alguém aqui chegar para mim e falar,
Fiz de um outro jeito. Ok? Por enquanto parece legal. Acho que eu vou dar uma... Agora eu posso dar uma... diferenciadazinha já aqui nessa parte aqui do casaco. Quem lembra quem viu meus vídeos do Charles Barger vai lembrar disso aqui tudo, só que agora eu estou fazendo usando uma fotografia, né? Bom, agora eu vou também definir aqui, coisa que eu não tinha definido. Podia ter definido antes, deveria até ter definido antes, mas meio que esqueci. Ficou faltando, né? Essa parte aqui, eu poderia ter definido antes, ó. Mas como é meio, vamos dizer, uma região mais sensível, acho que acabou que eu deixei fazendo mais agora. E até vou aconselhar para vocês, tipo, nesse momento aqui que vocês já podem já começar a verificar já a semelhança, tá vendo? Eu já estou já vendo a semelhança aqui já. Então, o olho, por exemplo, já vou trabalhar o brilho, não, faz ele só um pretinho mesmo, por enquanto, e é isso. Você não vai preocupar em fazer brilho, vai pegar a forma grande dele ali, fazer ele, preocupar principalmente em fazer olhando para o espectador. Fazer redondinho, né? Tá alinhado. Acho que ficou um pouco. Às vezes você vai acabar descobrindo, é uma coisa muito engraçada. Quando a gente começa a desenhar, que você começa assim, você está medindo ali, você começa a olhar e fala, ué, que engraçado. Esse olho é torto? Esse olho é torto? Você olha assim e fala, ele tem um olho torto. Aí você começa a descobrir várias coisas que às vezes normalmente você nem estava observando, você nem observa. É como se você descobrisse mesmo características da pessoa só depois que você desenha ela. Antes disso, tá vendo que e tudo aqui que eu estou fazendo agora nesse momento, depois, não sei se vocês estão notando, mas dá bastante espaço aqui para eu poder escurecer ainda mais, né? Então, assim, eu estou longe de estar no limite, então estou trabalhando um pouquinho mais claro ainda do que vai ficar. Então depois ainda tem espaço ainda para poder fazer pequenos ajustes. Tá? Novamente, isso é uma pegada muito de quem para pintura, né? Principalmente pintura a óleo, onde você está sempre fazendo pequenos ajustes.
aproveitando que a tinta tá úmida. Se você está trabalhando em acrílico, para fazer a mesma coisa, você pode trabalhar ela de duas maneiras, ou um pouco mais aguada, ou na verdade o que eu aconselharia seria trabalhar com o tal do pincel seco, né, que também funciona bem, que aí ele fica sempre meio borrão. Resolvi escurecer inteiro aqui o chapéu aqui, porque esse chapéu é bem escuro, ainda mais quando a gente fecha os olhos assim. Mas essa região aqui consegue ser mais escura ainda, então ela tem que ficar um pouco destacada, né? Então, vocês verem, acabou que eu já estou quase, né, chegando aqui nessa. A gente pode aumentar mais um pouquinho. E aí vocês vão assim sucessivamente. Então vou trabalhar um pouco agora. Vamos dizer uma pitada a mais de escuro. Então agora eu vou trabalhar, vou colocar aqui o quarto. Eu vou colocar ele aqui. Esse tom aqui. Então agora a gente já está chegando no 4 tonalidades. Isso é um dos exercícios, inclusive, lá do Lumes. E aí aqui eu estou trabalhando no terminador. Terminador é o quê? Terminador é aquela região que fica um pouco mais escura quando a gente está fazendo sombra e luz. Também, se você não sabe o que é isso, eu tenho um vídeo sobre sombra e luz onde eu estou explicando isso. Vocês podem procurar no meu canal aí, onde está esse vídeo. Mas literalmente o terminador é o seguinte, é onde está a divisória da sombra da luz mais escura. Agora aqui já estou colocando um pouquinho mesmo de degradê. Bem na parte interna. Ainda estou trabalhando tudo bem grosso. Não sei se vocês notaram até agora, mas não estou aumentando nem diminuindo muito o tamanho desse meu pincel aqui. Estou mantendo ele basicamente no mesmo tamanho quase o tempo inteiro. Concentrando não em detalhes pequenos, mas no que eu tenho falado aí, a palavrinha lá, gestalt, né, que é a imagem grande. Eu quero as formas maiores para resolver esses problemas primeiro, para depois fazer o detalhezinho miúdo, que aí é uma outra etapa, um outro processo. Eu quero mostrar, na verdade, só que se a gente fizer só um quadro usando as 4 tonalidades e no final vou fazer os que a gente chama de, novamente palavrinha inglesa, americanizada, mas são os highlights, que é o que? Eu vou só pegar as áreas mais claras, os brilhos em geral, e vou trazer esses brilhos um pouquinho mais para frente, e vocês vão ver que o desenho já vai ficar já um aspecto muito interessante. Então agora que esse cachimbo é todo bem pretinho mesmo, bem pretão. Aí entre os dedos aqui, não é todos os lugares onde é pretão, não. Concentra só onde é mais preto e faz lá, tá vendo? Fica mais natural. Então aí aqui, no anel, que eu acredito seja aliança.
Se você conseguir controlar com o mais escuro, dá para fazer todas as outras semitonalidades. Mas aqui a gente tem que concentrar agora no que é realmente bem escuro. Vamos dizer, principalmente esses lugares assim, ó. Vendo? Escondidinhos aqui, ó. Ali vai estar mais escuro. E aí você pode até fazer, saindo dali, ó, meio um degradezinho, tá vendo? Aqui também. Bem escuro. Bem. Essa parte aqui toda é bem escura, onde está entre a camisa e o corpo dele. E vai vir até aqui no dedo. Esse contraste que forma o dedo também é bem escuro. Vamos ver lá no fundo. Aqui pode fazer um degradezinho também, subindo. Então não é muito degradê que eu tô. Não é. Se não quiser fazer o degradê, não tem problema não. Só tô fazendo aqui porque eu tô meio que aproveitando. Então, aqui eu fico muito assim, é porque eu não tem como mostrar como é que meu olho fica, mas eu meio que fico enxergando entre os cílios, meio que apertando o olho um pouquinho, o olhar um pouco para enxergar. Tudo meio embaçado. Quando a gente faz isso, a gente consegue enxergar melhor onde que estão as sombras mesmo, mais fortes e onde que elas estão mais escuras, mais claras, né? Às vezes é uma área muito pequenininha e não é a área toda que é tão escura assim. Bom, agora sim, aí agora eu começaria a fazer todas as outras tonalidades e tudo, de repente aqui também. Muitas vezes também acontece assim, ó, dessa região aqui está mais escondida, eu vou fazer um degradê aqui, ó, saindo. Então cheguei até a fazer alguns degradês aqui. Ah, bom, essa parte aqui também a gente pode escurecer. E eu não sei se vocês notaram, mas até agora não mudei o tamanho, não aumentei. Quer dizer, cheguei a aumentar um pouquinho de repente, mas mesmo assim, se eu fiz isso foi muito pouco. Não cheguei a aumentar muito o tamanho desse brush que eu estou usando. Usei basicamente o mesmo tamanho o tempo inteiro. Eu evitei também apagar, né, o máximo que eu pude, para tentar provar para vocês, mostrando que o negócio às vezes não é desenhar tudo nos mínimos detalhes, mas sim deixar as coisas sugeridas, que a gente chama. É meio um princípio da pintura da escola, como é que chama?
expressionista, né? Impressionista, onde você pegava só a impressão, né, do que você desenhava, né? Ou a expressão do que você... No caso, o expressionista é um pouquinho diferente, mas aqui é mais o impressionismo mesmo, onde você pega mais a impressão do que você está desenhando e não desenhar as coisas todas, aquele negócio de desenhar com luz, né? Isso daqui é mais ou menos esse princípio. Então eu não me preocupo em desenhar às vezes a forma por inteira, né? Eu tenho que entender aquela forma, mas às vezes eu não preciso desenhar ela por inteira, assim. Não sei se eu fui claro. Lembra que às vezes quando eu estou desenhando, costumo me embolar com as palavras. Muito concentrado aqui com a imagem. Vocês me desculpem. Outro segredo aqui, no caso que eu estou fazendo digitalmente, é usando um lápis mais, quer dizer, no caso um brush, né? Mais duro. E aí, se vocês puderem também, usem um brush mais duro, né? Se estiver usando um lápis, está fazendo com lápis mesmo, pode usar um lápis mais duro mesmo. Um lápis HB, né? Ou então faz uma pegadinha mais leve. Mas o lápis mais duro ajuda bastante, porque ele, exatamente por causa daquilo que eu havia dito inicialmente, né? Ele permite que você erre mais na hora de aplicar a sombra. Então, com isso você consegue ter mais precisão. Bom, obviamente que não ficou terminado, mas eu vou parar o vídeo aqui, vou salvar essa imagem e em vídeos posteriores eu volto a trabalhar nela. Deixa eu só trabalhar mais só uma coisinha que eu tinha falado que ia fazer o highlight, né? Então vamos trabalhar só aqui o... Opa! Esse olho. Né? Que aí agora no digital o que acontece, muitas vezes, é que aí agora na hora que você for começar, a partir desse momento agora você já pode começar a trabalhar os detalhes menores. Né? Então aí na hora de trabalhar os detalhes menores, no digital o que a gente faz, a gente amplia, pode ampliar essa imagem e trabalhar com ela. E a outra imagem também, o ideal, é que faça o quê? Amplie também. Opa. Saiu da imagem. Então vou ampliar aqui também. Para quê? Para agora poder trabalhar os detalhezinhos ali. Opa. E lembra que não precisa, o desenho não precisa ficar tão preciso assim também. O negócio aqui você está bem ampliado. Na hora que você reduzir isso aqui, você vai ver que vai ficar praticamente perfeito.
né? Em outras palavras, você precisa saber trabalhar, saber que um desenho, quando a gente olha ele de perto, uma pintura, é muito diferente de quando você olha ele de longe. Então tem que saber usar isso. Inclusive, às vezes, quando a gente está desenhando alguma coisa, a gente faz isso mesmo, a gente aproxima, distancia o desenho, né? Se você estiver trabalhando igual eu estou aqui, é o quê? Às vezes é fazer isso aqui. Vai lá, aproxima, tira de novo, volta, certo? Quanto mais você quiser detalhar, mais você pode, vamos dizer assim, abusar desse princípio do, da ampliação. Aqui é um detalhezinho, por exemplo, na hora de trabalhar essa sobrancelha, você vai trabalhar igual trabalhou tudo. Então você vai ver onde que estão. Tem umas regiões um pouquinho mais escuras da sobrancelha. Trabalhe melhor da maneira que você puder isso daqui. Para trabalhar melhor aquela textura ali, ó. Ou também pode simplesmente inventar uma textura. E aí você olha e fala assim, de longe ficou parecendo que é a textura de sobrancelha. Não sei se vocês notaram, mas de perto dá para notar melhor onde que está a aba do chapéu. De longe já não dava mais tanto. Então vocês vão aproximando o desenho, vocês notam que vocês observam mais detalhes. Estou com aquele mesmo brush até agora, não mudei de brush o tempo inteiro, só deixei ele um pouco menor e mais escuro um pouquinho. Então agora é como se eu estivesse trabalhando esse mais mais um valor. Só que agora eu estou introduzindo mais degradê. Então aí quando você, no caso principalmente aqui que eu estou trabalhando com digital, quanto mais duro for, mais controle você tem no degradê. O degradê fica mais suave. A não ser que você já tenha muita prática. Posso jogar aquele detalhezinho ali. E aqui é claro, se você quiser fazer toda aquela textura ali, ó, super cuidadosa, melhor ainda. Ó. Pode vir fazendo um degradê bem suave e trabalhando os detalhes mínimos aqui, se assim desejar. Eu sempre aconselho também, se for usar, igual estou usando aqui, né, digital, de usar os brushes de, se quiser fazer uma coisa mais realista,
Não usar brush muito, com traço muito certinho e fino, mas usar alguns que favoreçam como é que eu vou dizer? A textura. E lembra que se quiser trabalhar hiperrealismo, muita paciência, vários dias de trabalho, às vezes um dia inteiro só numa pequena regiãozinha dessa daqui até ela ficar certa, aí vai para outra, aí mistura mais um pouquinho. Eu posso indo aqui, ó, trabalhando isso daqui com muito detalhe. Posso depois ainda colocar o blender e tal. Eu não estou fazendo nada disso, estou colocando aqui usando só a ferramenta mesmo e mostrando que não precisa nem trabalhar milhões de tonalidades para conseguir um bom resultado, não. Não é, não é isso que determina o bom resultado. Pode ajudar, mas não é isso que determina. Certo? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer só um toquezinho final aqui para mostrar o que eu havia explicado, né? Sobre a questão de no finalzinho, só para mostrar a questão daquele olho ali. Acho que o olho aqui talvez seja melhor usar a borracha mesmo. Já que vai ficar branquinho, se for ficar totalmente branco, não está funcionando a borracha não. A gente também pode usar o seguinte, vamos usar então tinta bem opaca. Então, ó, para eu usar uma outra ferramenta, vou usar um pincel melhor ainda, usa canetinha. Esse basic aqui. E aí vou escolher um branco, bem branquinho mesmo, que é praticamente a única região de branco. Não. Deixa eu ampliar mais um pouquinho.
Tá muito... Tem que usar bastante força mesmo. Prontinho. Ficou meio forte demais o brilho. Mas enfim. Acho que agora a gente pode ampliar assim. Olhar melhor assim o desenho. Deixa eu ver se não é para vocês ficou aparecendo. Deixa eu colocar aqui. Né? Então, ficou meio torto ali aquele olho ali, precisaria de dar uma regulagem nisso. Mas eu acho que foi um bom tutorial, mostrando aí, né, como fazer essa abordagem do Loops para desenhar. Na verdade, eu usei uma abordagem mista aqui, né? Eu apliquei algumas coisas do Loomis, apliquei algumas coisas do Charles Bargue também. Né? Do Loomis eu apliquei aqui o que? Esse princípio de fazer as sombras usando 4 tonalidades, né? Do mais claro para o mais escuro e ir construindo isso aos poucos. Tá? Só no final que você vai fazer esses toques finais aí e esse acabamento mais limpo. E apliquei a teoria de bloco, né, de blocagem que a gente chama, do Charles Bargue. Isso tudo eu já cobri já em outros vídeos aí do meu canal. Então qualquer coisa é só vocês procurarem aí método de Loomis, blocagem, Charles Bargue, sumo de luz, que vocês vão encontrar lá os outros tutoriais com esses assuntos aí. Ok? Bom, se eu tiver tempo e disposição, depois ainda prossigo ainda nesse desenho, mas eu basicamente terminei aqui com ele, pelo menos a demonstração que eu desejava fazer. Muito obrigado e até a próxima.